Olá, aluno da Unifaciar, seja bem-vindo à aula Aplicação do Design de Superfície. Nessa aula você conhecerá as mais variadas superfícies e suas características, como texturas, cores e desenhos, para aplicação no design de superfície. São áreas fascinantes e o campo de atuação é infinito. Ao designer que deseja trabalhar nessa área, vamos aprender um pouco sobre este assunto? Olá, aluno Unifaciar, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje é a aplicação do design de superfície. Então, nessa aula você conhecerá as mais variadas superfícies, e suas características, como texturas, cores e desenhos para aplicação do design de superfície. Nós já vimos nas outras aulas, que os projetos de design de superfície eles são criados especificamente para a constituição ou tratamento de uma superfície, certo? Então, esse capítulo ele é importante porque nós vamos conhecer algumas áreas, as áreas assim mais comuns que o design de superfície atua, como por exemplo, papelaria, cerâmica, têxtil e o plástico. Então, na papelaria, ele atua em projetos de estampas no papel, como o próprio nome já diz. Pode ser estampas em embalagens, em papéis de presente, guardanapos de papel, tem uma variedade muito grande de guardanapos de papel, assim, esse tratamento de superfície. Pratos, copos, que são de papéis. Materiais de escritório, como capas de agendas, cadernos, também é uma variedade muito grande, que a gente vê assim nas papelarias, as pessoas procuram muito, essas capas diferenciadas de cadernos, de estojos, na decoração de papéis de parede, nas casas, nas lojas. Então, a variedade ela é muito grande na papelaria. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Vejam ali, tem os estojos, que tem um tratamento de superfície ali em forma de quadrados, no lápis, no próprio lápis mesmo, nós temos um tratamento de superfície no corpo do lápis, papel de parede, então, ali da Tok-Stock, nós temos esse papel de parede, que a proposta até que seja pintado, a criança pode ir pintando esse papel de parede. Eco bags, uma variedade grande, agendas, cadernos, guardanapos. Então, a papelaria, assim, é bem diversificado o design de superfície. Depois, nós temos a cerâmica, A cerâmica também, já vimos nas aulas anteriores, que o design de superfície também ele é muito utilizado na cerâmica, nos revestimentos cerâmicos, se torna um importante campo de atuação do designer de superfície, principalmente nas indústrias cerâmicas que estão em expansão. Então, diversos designers estão atuando nessa área, desenvolvendo projetos com identidades próprias, neste ramo. Podemos citar, então, Marcelo Rosenbaum, a Renata Rubin, que você já conhece o trabalho dela, Fábio Galeazzo, o Guto Requena. Então, aqui nós temos alguns exemplos da Insepa, que ela atua tanto em objetos de banheiros, torneiras, cubas, vasos sanitários, banheiras, e também agora está muito alta a aplicação em painéis, esses painéis tridimensionais, assim, que são utilizados em qualquer área da casa, do ambiente comercial também. Aqui nós temos o exemplo da Cerâmicas Germer, Então, olhem o trabalho de textura, além, do desenho,
esse trabalho de textura que foi realizado nesses objetos cerâmicos, que ficou muito interessante, né? Aqui nós vemos também esse quarto, né, ou essa sala com alguns painéis, também da marca Insepa. Vocês viram como ficou bem diversificado o trabalho dessas cerâmicas, né? O que antes era basicamente azulejo, hoje já nós conseguimos observar outras aplicações. Por isso que esse campo, né, essa área da cerâmica está crescendo bastante. Temos também o têxtil, né? O têxtil ele já é mais assim conhecido, né? O design de superfície pelos tecidos estampados, né? Então é o principal setor dessa aplicação. Existem inúmeras possibilidades de projeto, iniciando com tecidos estampados. Depois pode-se trabalhar também texturas, né, nesses tecidos, transformando então esses tecidos em tecidos que nós chamamos 3D, que ele já tem daí um trabalho de textura, além da estampa. Então, o design têxtil ele é considerado uma especialização no design de superfície. Por quê? Porque é uma área muito grande, né? Então, o profissional do design de superfície que queira se especializar em design têxtil, realmente ele vai ter que fazer uma outra especialização, né? Porque abrange tanto o conhecimento da composição do tecido, né? Para conhecer realmente de que maneira que vai ser trabalhado, né? Esse design de superfície, quais são todos os processos, né, envolvidos, tecnológicos ou artesanais, né, até a estamparia, que seria daí aquela composição de rapport que nós vimos, né, aquele motivo repetido várias vezes. Então, ele atua desde a criação de novas tramas para o tecido, depois são as padronagens, né, que são esses rapport, às vezes as padronagens até dos fios, né? Como que vai ser entrelaçado esses fios, depois dos tecidos, né? Até o tingimento e a impressão de estampas sobre os tecidos. Então, realmente é uma área, é um setor que continua, né? Muito grande para o trabalho do designer de superfície, mas exige muito estudo, né? Exige uma especialização mesmo para se trabalhar nessa área. Tá? Então, ele se torna uma área fascinante e o campo de atuação é infinito, né? Tanto para o profissional de design gráfico quanto para o profissional de design de moda também. Então, para esses casos, é importante que o designer tenha conhecimentos específicos adquiridos na própria indústria, né? Algumas pessoas que começam a trabalhar na indústria e vão conhecendo, né, todos os processos, né? Então, chega uma hora que realmente ela tem um repertório grande sobre isso, né? Ou a pessoa que queira trabalhar na indústria, ela vai se especializar através de cursos, né? Para conhecer as possibilidades de cada tipo de tecido, por exemplo, né? Então a gente sabe que é muito diversificada essa área. Então, aconteceu, né, ao longo da história, uma evolução também dos tecidos, né? Então, a tecnologia, ela contribuiu para essa evolução, né? Então, existem novas técnicas e uso de novos materiais, né, que nós chamamos tecidos tecnológicos,
tecidos inteligentes, né? As fibras artificiais e sintéticas. Então há uma diversidade muito grande. Por isso que eu comentei que é necessário também essa especialização, porque existe muita coisa nova no design têxtil, né? Então, com os avanços tecnológicos, aumentaram as possibilidades do design têxtil. Algumas técnicas de estamparia se mantiveram sem alteração, né? As técnicas mais tradicionais, por exemplo, como a serigrafia. Agora, outras sofreram modificações e se aprimoraram. Ao passo que novas técnicas surgiram, podemos citar a estamparia digital, né, que trouxe rapidez, economia de materiais e grande definição e qualidade das estampas, né? Então, a estamparia digital ela está sendo muito usada até não só na indústria têxtil, mas também em pequenos trabalhos, né? Então, um designer gráfico ou um designer de moda que queira estampar um pedaço de um tecido, né, para, por exemplo, para criar uma almofada, confeccionar uma almofada, né, uma toalha ou até uma roupa, né, uma saia, uma calça, ele pode então, por meio da estamparia digital, imprimir um pedaço do tecido para utilizar, né? Não é necessário ter lá aquele rolo de tecido que a gente vê nas lojas, né, que vendem tecidos, aqueles rolos de tecidos, né? Então você pode criar uma estampa e mandar imprimir, né? Que a gente chama de estamparia digital, né? Mas e mandar imprimir no tecido a estampa que foi criada por você. Então, agora existe essa possibilidade também. Então, aqui nós temos uma citação de Menigucci, né? Analisando a história dos produtos têxteis, pode-se constatar a evolução desses por meio do desenvolvimento de novas técnicas e uso de novos materiais. Desde o surgimento dos primeiros tecidos com fibras naturais, como a lã, o linho, a seda e o algodão, passando pela inserção das fibras artificiais e sintéticas, né? Até os dias atuais com os chamados tecidos inteligentes. Nota-se como, em vários momentos, a origem de tecnologias esteve vinculada à história dos tecidos também. Então, aqui alguns exemplos. Então, nós já conhecemos a Goya Lopes, né, das aulas anteriores. Então, ela cria a estampa e depois imprime, né? Faz essa estampa no tecido. O Emiliano Pucci, que ele é italiano, né? Ele cria estampas maravilhosas também, inspiradas no Renascimento, né? Então, a inspiração dele vem lá do Renascimento e ele daí cria essas estampas para a coleção dele. A Martin, então uma loja que vende tecidos, né, específicos para casa e decoração. Temos também o Issei Miyake, que ele sim trabalha com muita tecnologia, então ele escolhe tecidos tecnológicos e as estampas também são bem contemporâneas, né? Então é interessante ver o trabalho dele, porque é baseado tudo em estamparia digital, né? A partir da criação das estampas. Então, esses avanços tecnológicos, eles fizeram com que aumentasse a possibilidade no design têxtil, né? E isso que é interessante. Agora, a gente também tem que comentar sobre a estamparia manual, né? Que foi aí que começou as estampas, as técnicas manuais, que pode ser desenho, pintura, aquarelas, colagens, né? Então,
fixar, né, toda essa criação dos desenhos, por exemplo, pode-se utilizar técnicas manuais de carimbo, stencil, batik, tie-dye. Então, mesmo tendo todo esse processo tecnológico envolvido, né, no design têxtil, ainda existem as técnicas manuais que aparecem, né, de vez em quando, assim, se torna uma tendência e são utilizadas, né, nas coleções, na cama, mesa e banho, né, em várias áreas, né, que atuam o design têxtil, tá? Então, uma técnica bem tradicional, assim, conhecida, é o carimbo, né? Então, o carimbo ele é uma técnica oriental, nascida na China, porém, desde o século VI já era utilizada no Ocidente em cartas de baralho, em ilustrações de livros, né? Então, como que funciona o carimbo, né? Acho que todo mundo já teve essa experiência, né? Então, consiste em talhar a madeira, quer dizer, eu quero criar o meu carimbo, né? Então, algum símbolo, alguma coisa. Então, pode ser feito em madeira, por exemplo, daí é entalhada a madeira com o desenho fica em relevo, né? E ao receber a tinta, então, e ser pressionado sobre uma superfície, que pode ser tecido ou papel, vai ficar a representação, então, desse desenho. Tá? Então, ele é muito utilizado ainda, o carimbo, né? E ele forma, assim, efeitos visuais bem interessantes. Ó, então, a gente já vê aqui, claro que é um carimbo, né? Esses exemplos são carimbos bem minuciosos, assim, detalhados, né? Que às vezes pode até ter sido confeccionado o carimbo num processo, por exemplo, numa impressora 3D, né? Então, cria-se lá o desenho, manda para a impressora 3D, a impressora 3D vai imprimir esse desenho, né? Pode ser, por exemplo, numa borracha, num plástico, e daí é colado, né, numa superfície de madeira, alguma coisa para até a pessoa que for carimbar, conseguir, né, pressionar bem, porque tem que exercer uma força, né, para que o desenho saia certinho na superfície. Então, vejo que esses carimbos aqui são carimbos mais sofisticados, digamos assim, né? Agora, o processo bem artesanal é aquele que é entalhado mesmo. Não que esses não sejam, né? Podem até ser, mas é possível, então, com o uso da tecnologia, por exemplo, imprimir, né, na impressora 3D o desenho e daí carimbar nos tecidos, pode ser carimbado em papel. Então, é um trabalho assim que ele fica artesanal, né? Mas ele tem um auxílio assim da tecnologia até para deixar mais bonito o processo artesanal, tá? Então, temos esses dois exemplos. Daí o stencil, né? Então, é uma técnica também oriental, nasceu na China, juntamente com a invenção do papel, né? No século 105 depois de Cristo. E ele foi usado também como uma arte de rua similar ao grafite, né? Então, ele era pressionado, por exemplo, no muro, né? Em uma fachada externa da casa. Então ele fica e ainda é utilizado como se fosse um grafite, assim. Ele ainda a gente vê alguns trabalhos assim nas ruas, né? Então essa técnica ela consiste em criar moldes vazados, né? E as lâminas elas são recortadas, né? E as áreas que se pretende colorir são vazadas. Então, olha um exemplo. Então eu posso utilizar pigmentos, né? Que são esses pozinhos, né? Tinta, spray,
né? Então é uma técnica assim bem diversificada na maneira de aplicação dela, né? Então vejam que ali são pigmentos, né, das tintas e, e pode ser feito também com spray, né? Então esses grafites, né, que às vezes a gente vê nos muros, eles colocam o spray em cima do stencil. O batik, então, é uma técnica originária da Indonésia. É uma técnica de tingimento artesanal em tecido, também considerada. Consiste em pintar e tingir tecidos com a exerção de cera. Então, observem aqui, olha, existe como se fosse uma caneta, né? Essa caneta, ela contém um pigmento, né? Uma cor com uma cera. Então, a área que vai ser tingida é a área que não tem a cera, né? Então, a gente vê aqui, por exemplo, que fica algo mais tridimensional, assim, a aplicação, né? Então, a cera, ela já tem esse pigmento, né? Tá vendo aqui, ó? Então, ela vai desenhando a flor ali, colocando esse pigmento em cima do tecido, né? Então, o processo, ele é todo artesanal também, né? Então, ele vai dando esses efeitos visuais, mas vejam que não existe nenhuma ferramenta por trás, né? Como o carimbo e o stencil. O desenho é feito um por um, manualmente, utilizando só essa caneta, essa ponta aqui, né? Eu comentei que o tecido é tingido, mas esse não é tingido. O batik é só a cera, né, com o pigmento. E daí esses efeitos visuais bem interessantes também, né? Que parece uma estampa, que a gente chama estampa corrida, né? Que daí todas iguais, mas não, se você olhar ali, né, existe esse processo manual que não deixa ficar igual um desenho do outro. Bom, nós temos também o tie-dye. Então, o tie-dye, ele até foi bastante usado em algumas tendências, assim, do ano passado, ano retrasado. Sempre tá, e o tie-dye, ele sempre tá em alguma tendência, né? Tanto no design de moda, como cama, mesa e banho, decoração, né? Então, ele é originário do Japão. O Japão, lá no Japão, eles utilizam até hoje, né, a técnica do shibori. O shibori consiste em fazer amarrações. Esse sim, esse o que eu vou falar está certo. Você faz amarrações no tecido, certo? Amarrações bem firmes. Então, posso pegar um tecido e passar um barbante nesse tecido e amarrar ele, amarrar bem forte. E eu vou mergulhar esse tecido numa tinta. E ele vai ficar um tempo ali mergulhado naquela tinta quente, fervendo numa panela, né? Esse pigmento, normalmente eles usam aquele pigmento azul marinho que fica bem bonito. E daí depois tira esse tecido de dentro da panela, né? De tinta e tira esse barbante. Então, na hora que tirar o barbante, aonde o barbante estava vai ficar branco e o restante do tecido vai ficar o pigmento, por exemplo, o azul. Então, existe todo um trabalho, né, que exige muita paciência também, de fazer essa amarração para dar um efeito visual, né, que a pessoa queira. Mas é bem interessante. Então, o tie-dye, ele se originou do shibori, né? Então ele reaparece na moda e também muito na decoração, desenvolvida por japoneses e conhecida anteriormente como shibori.
O mesmo processo de tingimento era usado simultaneamente por africanos e indianos, com o nome de bandani. Somente entre as décadas de 60 e 70, o termo tie-dye foi adotado. Então, quando a comunidade hippie, né, ocidental passou a utilizar a técnicas em estampas de roupas. Então, existe assim o processo bem manual, né? Também, olha aqui, ó, essas camisetas. Então, existe lá uma amarração das camisetas, né? E daí ela pode ser, por exemplo, essa camiseta azul aqui do modelo, com certeza essa foi mergulhada num pigmento, né? E ela daí através de amarrações ou até utilizando um pedaço de madeira, dobrando o tecido, ele dá esse efeito visual aqui, né? Essas camisetas aqui, elas podem ter sido até manchadas assim com o tecido aberto, sabe? Então, é colocado os pigmentos, né, no tecido e daí pendurado ali para secar. Agora, a técnica do shibori, né, como comentei com vocês, o tecido já é mergulhado no pigmento, né? Então, temos esse vestido também que deu, ó, provavelmente tenha sido amarrações aqui, ó, tá vendo que ficou algumas linhas em branco, né? E aqui depois em cima um pigmento bem forte, né? Um azul marinho. Então deu um efeito visual bem interessante nessa roupa. E existem as famosas, como eu mostrei ali, as famosas camisetas, né? Que as pessoas até experimentam fazer esses tingimentos em casa mesmo, né? E existe até os processos que imitam o tie-dye, mas são totalmente digitais, né? Então, às vezes nós vemos assim algumas decorações, né, de almofadas, ou até cama, mesa e banho, né, colchas, lençóis, que não foram feitas no processo manual, né? Foi dado um efeito visual de tie-dye, mas ele é totalmente digital esse efeito visual, né? Até porque esse processo manual tem que cuidar, né? Assim, quem for fazer, porque às vezes o pigmento ele vai saindo, né? Então ele vai ou desbotando ou ele vai realmente manchando, né? Então, por exemplo, um lençol, alguma coisa assim, pode manchar outras roupas. Então, o processo manual tem disso também, né? Mas é uma técnica também bem interessante e usada até hoje. Nós temos também a superfície de plástico, né? Então, o plástico, até uns 15, 20 anos atrás, os plásticos eles não tinham um tratamento de superfície, não era dado esse valor, né, aos objetos de plástico. E atualmente nós conseguimos perceber esse tratamento de superfície, até essa textura, né, não falando só de, de algo estampado no plástico ou das cores, mas as texturas que nós encontramos e que fica muito interessante nos plásticos. Assim, no plástico nós temos, né, os utensílios domésticos, decoração, esse tratamento de superfície em automóveis também fica muito interessante, né, nos painéis dos automóveis. Então, a superfície ela assume variadas funções. Então, essa função estética da superfície, né? E às vezes não só estética, mas esse tratamento de superfície pode ser, por exemplo, um antiderrapante, né? Algo para segurar, para não deslizar o plástico. Então, ele atua também sendo outras funções, né? Então, existe uma exploração bem grande do design gráfico, por meio, então, das texturas. Então, vamos ver aqui uma citação de Souza e Wedge,
que ele coloca assim: a superfície deixa de ser o suporte de uma mera aplicação ou revestimento para se tornar o próprio objeto em si, assumindo assim as mais variadas funções e materialidades, como planos de concreto que delimitam os espaços externos, né, e internos do setor da arquitetura, e mesmo materiais plásticos que, quando conectados, formam redes que atuam como paredes, móveis, divisórias, cortinas ou mesmo esculturas, como nos projetos da dupla de designer Ronan e Ervan Bulrock, que daí eu deixei disponível aqui. Burulek, Ervan Burulek e Ronan. Né? Então, eles fizeram esse painel branco aqui, bem interessante, né? Então, o painel ele serve como uma divisória, né? E também é possível até colocar alguns objetos, né? Para quem quiser. Então, ficou muito interessante. Então, essa composição vazada é o design de superfície, né? Assim como a gente consegue perceber nos utensílios domésticos, né? Olha a variedade de, de composições que pode ser feito, né? E como enriquece o produto, né? Além das cores, então toda essa textura utilizada, tá? Então ficou bem bacana também esse trabalho e é uma área que está crescendo bastante, essa área de design de superfície em plásticos, pela possibilidade, né, como é colocado aqui, né, não só de utensílios domésticos, mas o plástico ele entra na arquitetura, né, e se transforma em divisórias, né? Então, o plástico está sendo usado também em várias áreas, né? Móveis de plástico, cortinas de plástico, né? As esculturas de plástico. Então, o plástico ele está ali em todas as áreas, né? E pode ser muito bem explorado pelo design de superfície. Bom, pessoal, então nessa aula, né, foi uma aula bem visual, para vocês até perceberem, né, a variedade de áreas que o design de superfície pode atuar. Algumas áreas, né, mais conhecidas ali, como o têxtil, né, nós vimos, e com os avanços tecnológicos, isso tá se tornando uma área bem maior do que já era antes, né? Não só dessas estampas corridas que nós aplicamos, né? Como o estampado, estampas geométricas, né? Então, essas estampas corridas que tem nos tecidos em comum, mas todos os tecidos tecnológicos agora, com aspecto também 3D, né, de 3 dimensões, assim, então você observa aquele tecido, ele tem uma textura diferenciada, então tudo isso tem a mão do profissional de design, que pode ser então o design gráfico, né, ou alguém do design de moda, né, para atuar assim nessas composições, principalmente da área têxtil. Vimos também a cerâmica, que continua em expansão também, porque saiu do simples azulejo, lembram nas primeiras aulas que eu falei sobre o design de superfície, mostrei a azulejaria, então ela está totalmente avançada em termos de produtos, então nós temos aqueles painéis tridimensionais também. Então vale a pena investir, né, num curso, por exemplo, para quem se interessa nessa área, vale a pena investir em cursos, porque a indústria está precisando desses profissionais.
Vimos também as estampas manuais, como eu comentei com vocês, ainda existem, sempre vão existir, né, esses processos manuais. É claro que numa escala bem menor, né? Então ele atua mais como um design autoral, assim, pessoas que fazem uns trabalhos personalizados, né? E vendem para um grupo menor de pessoas, né? Mas esses trabalhos, assim, quando você vai para fora do país e encontra, né? Vai lá para o Japão, vê as técnicas de shibori que eles utilizam, por exemplo, nos kimonos, né, que é muito tradicional, utilizam pigmentos naturais vindos né, da natureza mesmo, não são pigmentos artificiais para fazer esse tingimento do kimono. Então é algo assim que realmente a tecnologia não tem como substituir esse processo manual, né? Então vale a pena até pesquisar um pouquinho mais sobre isso e saber que existem profissionais que gostam do processo manual, você pode ser um deles, né? Que é importante também. Vimos outra área em expansão, como eu falei, devido ao avanço da tecnologia, que são os plásticos, né? Não tanto pela questão de estampas, mas pelo tratamento de superfície, transformando, né, o plástico em texturas diferenciadas. Então, também é uma área que está em expansão, que vai além dos utensílios domésticos, né, que ele já está entrando ali na engenharia, na arquitetura, né, na decoração. Então, o plástico, ele é um simples objeto para um painel de plástico, para um móvel de plástico. E também a tradicional papelaria, né? Que a diversidade é grande, é, é muito procurada, né? Por todas as idades, todas as pessoas gostam de ter um caderno estampado, bonito, né? Uma agenda. Agora a gente vê canetas, né? O tratamento de superfície em canetas, em lápis, borracha, estojos. Então, vale a pena também se aprofundar, né? Para quem gosta dessa área, se aprofundar na papelaria, né? Então, esses são as principais áreas que o designer, né, ou profissional, o design de superfície, pode atuar. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? Pesquisem mais, eu acho que vale a pena esse aumento de repertório de imagens, por isso que essa aula foi com muitas imagens, né? O design trabalha muito com isso, então é importante mostrar. Não deu para mostrar todos os trabalhos, né, dos designers aí que estão atuando na área, mas desde a primeira aula eu tenho mostrado para vocês, né, alguns designers. Então, pesquisem também, né, vão pesquisando cada uma dessas áreas, acho que vale a pena, vendo as diferentes superfícies, né, materiais e tecnologias envolvidas, né? Quais são as possibilidades de todas essas áreas para vocês buscarem também um caminho a seguir, né? Para quem curte mesmo design de superfície, vale a pena se especializar em uma dessas áreas, ok? Então, até a próxima aula, né? Gostaria de agradecer e nos encontramos então no próximo capítulo do design de superfície, ok? Muito obrigada e até mais. Cara aluno, nesta aula você aprendeu sobre as mais variadas aplicações do design de superfície e possibilidades em cores, formas, desenhos e texturas.
e também conheceu mais alguns designers de superfície e seus projetos. Espero que esta aula tenha sido muito proveitosa.